Capítulo 3. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Jó,
capítulo 4. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem, em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio. E depois, ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então, você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca. E morremos sem termos alcançado a sabedoria. Eclesiástico 47. Natã. Depois disso, surgiu Natã, que profetizou no tempo de Davi. Da mesma forma que se separa a gordura no sacrifício de comunhão,
Assim Davi foi separado dos filhos de Israel. Ele brincou entre leões, como se estivesse no meio de cabritos, e se divertiu com ursos, como se fossem cordeiros. Ainda jovem, ele matou o gigante e tirou do povo a humilhação quando atirou a pedra com a funda e abateu a arrogância de Golias. Ele invocou o Senhor Altíssimo, que deu força à sua mão direita para eliminar um guerreiro valente e reerguer a honra do seu povo. Então o exaltaram pelos seus 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo uma coroa de glória, porque ele exterminou os inimigos vizinhos, aniquilou os filisteus inimigos e abateu para sempre o poder deles. Em todas as suas obras, ele glorificou o Santo Altíssimo com palavras de louvor, cantou hinos de todo o coração e amou aquele que o havia criado. Colocou diante do altar tocadores de harpa para embelezar os cânticos com o som da música. Assim, deu esplendor às festas e embelezou com perfeição as solenidades, fazendo louvar o santo nome do Senhor e enchendo de harmonia o santuário. Desde o amanhecer, o Senhor perdoou os pecados que ele cometeu e elevou o seu poder para sempre, concedendo-lhe uma aliança real e um trono glorioso em Israel. Depois de Davi, surgiu um filho sábio, que graças ao pai teve um vasto reino. Salomão reinou em tempo de paz, e Deus lhe concedeu tranquilidade nos arredores, isso a fim de que ele construísse uma casa para o nome do Senhor e lhe preparasse um santuário eterno. Como você foi sábio na juventude e transbordou de inteligência como um rio, sua fama recobriu a terra e você a encheu de sentenças enigmáticas. Seu nome chegou até as ilhas distantes e você foi amado em sua paz. Todo mundo admirou você por seus cânticos, provérbios, sentenças e respostas. Em nome do Senhor Deus, que se chama Deus de Israel, você acumulou ouro como estanho e multiplicou a prata como chumbo. Mas você entregou seu corpo às mulheres, deixando que elas o dominassem. Assim, você manchou a sua glória e profanou a sua descendência, a ponto de atrair sobre seus filhos a ira divina, trazendo-os sofrer com a sua loucura. O reino foi dividido em dois, e instalou-se em Efraim um reino rebelde. Mas o Senhor não renunciou à sua misericórdia e não cancelou nenhuma de suas promessas. Não deixou perecer a posteridade do seu eleito, nem destruiu a descendência daquele que o tinha amado. Concedeu um resto a Jacó e a Davi, uma raiz que ele nasceu. Salomão repousou com seus antepassados e deixou depois de si um descendente. Foi Roboão, o mais louco do povo, sem qualquer bom senso. Esse, com sua decisão, fez o povo se revoltar. Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel pecar e ensinou a Efraim o caminho do pecado. Dessa forma, os pecados de Efraim se multiplicaram tanto que foi exilado para longe do seu país. Cometeram todo tipo de mal, até que o castigo caiu sobre eles. Capítulo 7.
Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus. Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos de todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: Mas com quem eu posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come, bebe, e vocês dizem: Vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: Se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre. 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Você está certo, Simão. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei,
Você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que perdoa até pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Salmo 44. Poesia do grupo de Corá, ao regente do coro. Oh Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio, e não é a minha espada que me dá a vitória, pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Mas agora, oh Deus, tu nos rejeitaste e deixaste que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizeste fugir dos nossos inimigos e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos trataste como se fôssemos ovelhas que vão para o matadouro e nos espalhaste entre outras nações. Vendeste barato o teu próprio povo, como se nós tivéssemos pouco valor. Os povos vizinhos, vendo o que nos fizeste, caçoam e zombam de nós. Tu nos fizeste motivo de zombaria para as outras nações. Os outros povos nos desprezam. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que querem se vingar de mim. Tudo isso nos aconteceu, embora não tivéssemos esquecido de ti
nem tivéssemos quebrado a aliança que fizeste com o teu povo. Não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos aos teus mandamentos. Porém, tu nos jogaste, esmagados, no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixaste na mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum deus pagão, tu certamente ficarias sabendo disso, pois conheces os pensamentos secretos das pessoas. Mas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Senhor. Por que estás dormindo? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Por que te escondes de nós? Por que esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos, caídos no chão. Estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e vem ajudar-nos. Salva-nos por causa do teu amor.